vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 10ª aula do componente curricular Pesquisa e Produção de Texto. Na nossa aula anterior, a gente viu sobre aquele texto, aquela história da menina bonita do laço de fita. Então a gente vai continuar ainda trabalhando em cima desse texto, ok? Então vamos agora observar a capa do livro dessa obra clássica de Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita. Vocês vão acompanhar comigo aí na tela e a gente vai fazer a leitura da capa dessa obra, ok? Acompanhem comigo aí. Aí nós vemos aí, ó, na capa do livro tem logo em cima o nome da autora, Ana Maria Machado, o título da história, Menina Bonita do Laço de Fita. Tem a ilustração, não é? A menina com o cabelo cheio de laços de fita e o coelho branco que tanto queria ficar da cor dela. Aí nós temos aí a descrição dos personagens, ó. Menina bonita do laço de fita, grande inventora de respostas engraçadas, gosta de dançar, ler, desenhar e fazer origami. Coelho branco, apaixonado pela cor da menina, quer uma filhinha igual a ela. Mãe da menina, outra personagem, responsável por explicar como a menina tem essa cor. E a última personagem, Coelha Preta, a que realizou o sonho do coelho branco de ter uma filha pretinha como a menina do laço de fita. Então, o que a gente vê aí? A gente analisou agora a capa do livro, né? E viu a descrição dos 4 personagens principais. Então nós vamos agora para a 5ª questão. E a 5ª questão da nossa atividade de hoje, ela pede o seguinte: quais são as personagens que aparecem na capa? As personagens que aparecem na capa, ou seja, aquela personagem que quando você olha a capa, você já vê ela ali. Não é as que estão escritas ali e descrito, não. As que aparecem, a que você vê a imagem dela. Muito, muito fácil. Então você vai lá na capa do livro e vai ver quais são as personagens que aparecem logo de cara na capa. E você vai responder aí no seu caderno de PPT. Próxima questão é o seguinte, lá ela pede o seguinte: como você explica os corações no coelho e o olhar dele para a menina do laço de fita? Se você for observar lá na capa do livro, tem lá a menina do laço de fita e o coelho, e em volta dele um monte de desenho de coraçãozinho, né? O que significa isso? Que sentimento a pessoa está tendo ali quando aparecem vários coraçõezinhos em volta dela? Essa é a resposta que você tem que colocar na número 6. Qual é o sentimento que o coelho está tendo ali ao estar ali olhando para ela, para a menina, e aquele monte de coraçãozinho aparecer em volta dele? Você vai observar a capa e responder a número 6, tá certo? Na número 7, fala o seguinte: agora chegou a sua vez. Faça uma capa ilustrativa sobre o livro Menina Bonita do Laço de Fita, destacando as personagens principais desse texto literário, que são a menina e o coelho. Então, o que é a número 7 você tem que fazer? Você vai fazer uma nova capa desse livro. Você vai desenhar a capa do livro agora. E nessa capa, você vai colocar igual está lá no livro, o nome da autora do livro, o título do livro, que é Menina Bonita do Laço de Fita, e você vai desenhar esses 2 personagens aí na nova capa do livro. Você vai desenhar a Menina Bonita do Laço de Fita e o coelho branco. Você vai fazer uma nova capa, tá certo? É bem bacana essa atividade, né? E aí, você separa uma página no seu caderno, faz essa nova capa, desenha, pinta os personagens. Se
Se quiser, tira a foto, manda lá para o seu professor, né, de PPT, a sua professora de PPT, e vai entrosando, né, mostrando para a sua professora, o seu professor, tudo isso que você está fazendo, mostrando para ele, para ela, que você está realizando essas atividades. Aí vamos para a questão 8. A questão 8 ela fala o seguinte: releia o início da narrativa para responder esta questão. Então nós vamos fazer a leitura do início da narrativa. Então vamos lá, acompanha comigo aí. Vai aparecer para você aí o início da narrativa. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Aí, agora o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre os seguintes tópicos e em seguida você vai anotar algumas informações sobre as referências citadas no enredo da narrativa. Vocês vão ver aí na tela da TV de vocês, tem uma ilustração de dois personagens, da Pantera Negra e a princesa e o sapo, representando também como se fosse uma princesa lá na África, tá certo? Então, a atividade é isso, você vai fazer uma pesquisa sobre esses dois personagens, a história do Pantera Negra e da princesa e o sapo. Questão 9, o que a gente vai fazer na questão 9? Após a pesquisa, responda o seguinte: qual relação de sentido há entre a Pantera Negra e as princesas da África com a personagem do livro Menina Bonita do Laço de Fita? Qual é a relação? Lá na questão 8, depois que você fizer a pesquisa sobre a Pantera Negra e a princesa da África, né? Você vai fazer a pesquisa, ler sobre eles e na 9 você vai responder. O que você vai dizer? Você vai dizer a relação. Qual a semelhança da história de Pantera Negra, a princesa e o sapo e a menina bonita do laço de fita? O que eles têm de parecido? É a resposta da número 9, ok? Vamos agora conhecer a história da escritora Ana Maria Machado, tá? Nós vamos agora ler um pouquinho sobre a biografia de Ana Maria Machado. Acompanhe comigo a leitura aí na tela, todos juntos. Ana Maria Machado, 1941, foi o ano que ela nasceu. É escritora e jornalista brasileira, autora de livros infantis. Foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita para a presidência da Academia para o biênio 2012-2013. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. Filha de Mário de Souza Martins, jornalista e político, e de Diná Almeida de Souza Martins. Ana é irmã do jornalista Franklin Martins. Desde criança, era apaixonada por histórias que ouvia de seus pais e de sua avó. Quando aprendeu a ler, antes dos 5 anos de idade, tornou-se uma leitora
assídua. Ana Maria Machado tem mais de 100 livros publicados, entre eles 9 romances, 8 ensaios e, especialmente, literatura infantil e juvenil. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos, publicados em 20 idiomas. Recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 jabutis, Machado de Assis e o Hans Christian Andersen. Olha aí a foto da Ana Maria Machado. Então, essa é a autora que escreveu Menina Bonita do Laço de Fita, ok? Então, agora nós vamos responder algumas questões baseadas nessa pequena biografia de Ana Maria Machado. A questão 10, ela pede o seguinte: em que ano e onde a escritora Ana Maria Machado nasceu? Muito fácil, está lá na biografia que a gente acabou de ler sobre Ana Maria Machado. Lá você vai ler novamente e vai identificar o ano e o local, a cidade onde ela nasceu e responder a questão número 10. 11. A 11 é o seguinte: além de escritora, qual é a outra profissão de Ana Maria Machado? Ah, professor, eu não sei, eu esqueci. Beleza, volta lá no texto da biografia dela e faça a leitura novamente e identifique qual é a outra profissão de Ana Maria Machado e responde aí a questão de número 11. Vamos para a 12? A 12 é o seguinte: quais são os nomes dos pais de Ana Maria Machado? Está lá já no finalzinho do texto, no finalzinho da biografia, lá está escrito o nome completo, o nome do pai e da mãe da Ana Maria Machado. Você vai lá no texto, veja o nome deles e responde a questão número 12. Vamos para a número 13. A 13 é o seguinte: com quantos anos Ana Maria Machado aprendeu a ler? Lá na biografia também tem. Então você vai voltar lá no texto e identificar qual foi a idade que Ana Maria Machado começou a aprender a ler. 14, questão 14. Quantos livros Ana Maria Machado publicou? Lá está escrito lá. Quantos livros no total ela escreveu e publicou? Questão número 15, vamos lá? 15, a pergunta dela é o seguinte: em quantos idiomas seus livros foram publicados? Lá no texto está falando quantos idiomas os livros da Ana Maria Machado foram publicados. Questão 16, agora é a sua vez de produzir. É a última questão. Imagine que você encontrou uma coelhinha pretinha com um laço de fita vermelha na cabeça. Certo? Vai usando a sua imaginação aí. Você encontrou uma coelhinha pretinha, bem pretinha, e um laço de fita vermelha na cabeça. Escreva um texto descrevendo a beleza dessa coelha. Se quiser, você pode fazer até um desenho da coelhinha. Essa é a questão 17. Então, de repente, você encontrou uma coelhinha bem pretinha e um laço de fita vermelho na cabeça dela. Aí você agora vai fazer um texto, lembrando que o texto tem que ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode fazer um texto pequeno, 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Certo? Onde nesse texto você vai falar dessa coelha, da beleza dela. Então aí agora é com você. Você vai usar toda a sua imaginação e escrever esse texto falando da coelha pretinha com um laço vermelho na cabeça. Ok? Lembrando que as atividades de PPT, muitas das vezes nós não vamos encontrá-la na plataforma.
ou não vamos tê-la nem impressa na escola. Há escolas que podem até estar imprimindo as atividades de PPT e entregando na escola. Aí você, junto com seu papai e sua mamãe, vão ter que verificar lá na sua escola, onde você é matriculado, se essas atividades de PPT estão sendo impressas. Se não, você vai ter que voltar na plataforma, assistir às aulas e dar pausa lá no vídeo a cada questão e copiar as questões no caderno e responder, tá? Porque as atividades de PPT, você vai estar executando elas no seu caderno de PPT, ok? Então, nossa aula está se encerrando aqui, lembrando que, acompanhando o cronograma das aulas, lá na televisão, lá na TV aberta, no canal 5.2, as aulas estão passando de acordo com o horário, e se você perdeu ela, você tem a aula gravada ali à sua disposição a qualquer dia, a qualquer hora, lá na plataforma Palmas Homeschool. Um grande abraço para vocês e até breve.